Irmãos, nessa manhã nós vamos para o estudo de número 13, a unidade do Espírito. Hoje nós vamos entender a importância do Espírito Santo, ainda mais como ele é importante para unir-nos, tanto a igreja quanto a Deus. Nós vamos estar aprendendo um pouco mais, uma tarefa muitas das vezes que não é fácil de nós compreendermos, mas com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e também com a misericórdia do Espírito Santo de Deus, nós temos a certeza de que nós vamos compreender o quão ele é importante para nós e para a igreja no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo dessa lição é mostrar ao estudante da palavra de Deus que é o Espírito Santo quem nos une à comunhão com Cristo e sua igreja, de modo que possamos viver e servir em unidade. Irmãos, então hoje nós vamos ver que para nós sermos unidos a Deus, unidos a Cristo e unidos também com os nossos irmãos da nossa igreja, há somente um único que pode fazer isso por nós, que é o Espírito Santo. Às vezes você pode pensar: eu vou organizar uma festa, vou organizar algo para unir mais os irmãos, ou vou fazer alguma ação dentro da igreja para união dos irmãos. Irmãos, é claro que tudo é válido, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, como nós vamos ver, não adianta, porque é o Espírito Santo de Deus que nos une, que nos dá essa unidade perfeita com os irmãos, para com os irmãos e também mediante a Deus. É o Espírito Santo quem vai nos unir. E essa lição ela vem de maneira detalhada explicar, com base bíblica, claro, que é o Espírito Santo do Senhor o motivo de nos mantermos unidos. Nós vamos ver que é papel do Espírito Santo essa unidade cristã. E esse Consolador ele nos une de várias maneiras. Sem o Espírito Santo não há unidade cristã genuína. Aparentemente, nós podemos analisar algumas igrejas que aparentemente parece até estar unida, que os irmãos trabalham junto, vão de um lado para o outro. Isso é bênção do Senhor, porém só há uma unidade mesmo genuína, uma unidade verdadeira, se o Espírito Santo do Senhor estiver envolvida nessa unidade. Nós sabemos que não existe a possibilidade de haver uma união perfeita sem a manifestação do Espírito Santo. Nós vamos estar analisando que existem algumas formas de estarmos unidos. E a primeira forma é a unidade com Cristo. Nós vamos ver que só é possível nós estarmos unidos com Cristo mediante ao Espírito Santo do Senhor. E para entendermos isso, nós vamos ver o conhecido texto da bênção apostólica, que é uma declaração teológica que expressa algumas verdades essenciais sobre a nossa salvação. Texto que está em 2 Coríntios 13:13. Nós vamos também ver que Pai, Filho e Espírito estão envolvidos na mesma. Sobre o Espírito, especificamente, lemos: e a comunhão do Espírito Santo, que está em 2 Coríntios 13:13, foi um grifo da lição. O que significa essa expressão? Nós vamos então analisar que a expressão a comunhão do Espírito pode ser entendida tanto como a comunhão que temos com o Espírito, uma vez que fomos salvos, pois ele passa a morar em nós, como também a comunhão gerada pelo Espírito entre todos os cristãos. Ou seja, nós podemos entender que a expressão comunhão do Espírito pode ser tanto relacionado ao Espírito que vive dentro do meu coração, e creio que também ele vive dentro do seu coração. Essa expressão ela vem, de certa forma, mostrar que o Espírito Santo do Senhor ele tem de estar sempre habitando no nosso coração, e também ele vai mostrar que é a comunhão gerada pelo Espírito entre todos os irmãos. Ou seja, essa comunhão
também do Espírito, ela é que faz com que todos os nossos irmãos se mantenham interligados, unidos para a glória de Deus Pai. É o Espírito que torna possível que todos os efeitos da graça de Cristo e do amor de Deus sejam desfrutados por nós. É Ele quem nos leva a Jesus Cristo, nosso Salvador, e nos une a Ele. Todos os cristãos estão em Cristo por causa do Espírito. Nas lições passadas, nós vimos que Jesus Cristo, Ele foi quem pagou um preço para que nós pudéssemos fazer parte dessa união, fazer parte dessa trindade divina, fazer parte da comunhão com eles. Mas nós vamos ver que Jesus Cristo, Ele fez esse sacrifício maior, mas que nos nossos dias só é possível ir até Jesus Cristo mediante ao Espírito Santo do Senhor. É Ele quem vai nos levar mais próximo de Cristo, é Ele quem vai nos ensinar de Cristo, é Ele quem vai fazer com que nós possamos sentir mais de Cristo. Então nessa manhã já um aprendizado para nós é sabermos que o Espírito Santo é quem nos conduz a Cristo. Se nós queremos estar com Cristo, nós precisamos receber do Espírito Santo do Senhor. Então, embora a salvação tenha sido um plano do Pai, tendo sido consumado pelo Filho, é o Espírito Santo quem nos faz desfrutar das bênçãos da salvação. Ele efetiva essa obra em nossas vidas. Estando nós mortos em delitos e pecados, o Espírito nos fez enxergar a graça salvadora de Cristo e nos regenerou para uma viva esperança. Através do Espírito nós sempre vamos ter uma nova esperança. É o Espírito quem, de certa forma, faz com que nós possamos enxergar que Cristo, Ele nos amou e foi Ele quem nos livrou dos pecados. É Ele quem nos conduz à verdadeira vida cristã, uma verdadeira vida longe dos pecados, uma vida de comunhão, uma vida de alegria na presença de Cristo. Somente mediante ao Espírito Santo do Senhor é que nós vamos conseguir entender tudo isso, porque o Espírito Santo é o principal responsável pela obra do novo nascimento. Nós vamos ver que sem o Espírito Santo do Senhor, nós não conseguimos atingir um nível perfeito diante do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus é Ele quem nos leva e nos faz atingir esse nível de união e perfeição para com o Senhor. Então que nós possamos entender essa importância do Espírito Santo de Deus para a igreja e para cada um de nós que também somos a igreja de Cristo sobre a face da terra. O Espírito nos convence internamente de nossa culpa e nos dá fé para abraçar Cristo na mais íntima das uniões. Os benefícios dessa união são extraordinários. Estar unido a Cristo é de fato o fundamento de todas as bênçãos da salvação. Que privilégio, né, irmãos? Nós sabemos que, através do Espírito, nós vamos reconhecer os nossos erros, nós vamos poder estar diante de Cristo, reconhecendo que nós não somos nada, mas que, mediante ao Espírito Santo do Senhor, mediante ao perdão que Ele nos vê enxergar, que nós vamos poder estar aí desfrutando dos benefícios. Nós vamos ver que a bênção da salvação é o benefício extraordinário do qual provém da Trindade divina, mas que nós só conseguimos enxergar mediante ao Espírito Santo de Deus, que vai nos conduzindo dia após dia e nos mostrando que é possível ainda nós sermos salvos. Através de Cristo, através de Deus Pai, da Trindade divina. Nele somos justificados, adotados, santificados, posicional e processualmente. Perseveramos e um dia seremos glorificados, assim como está em Romanos 5:1, em Romanos 8, do 12 ao 17. Ou seja, além de nos unir a Cristo, o Espírito também nos leva até a presença do Pai, pelo caminho aberto por Cristo.
Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele nos pega nas nossas mãos e ele faz com que nós possamos enxergar um caminho que muitas das vezes só pelos nossos olhos nós não conseguiríamos enxergar, mas através do Espírito Santo, ele pega nas nossas mãos e ele vai nos levar até ao nosso Senhor. Nós vamos ver que a Escritura diz que é o Espírito que nos traz a certeza da nossa salvação. Assim como está em Romanos 15:16, que diz assim: o Espírito Santo de Deus fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Ou seja, você tem essa certeza? O Espírito Santo de Deus que fala no seu coração e mostra que você é realmente filho do Deus Todo-Poderoso. É o Espírito Santo de Deus que faz esse papel. E por isso que nós hoje viemos estudar acerca desse Espírito, o Espírito maravilhoso que faz parte da Trindade Divina e que ele é essencial para nós nos nossos dias, para todos aqueles que dizem cristão e que querem ter dessa cristandade genuína, que nós possamos estar vivendo juntamente com o Espírito Santo. É Ele quem vai nos conduzir, é Ele quem vai nos orientar, tudo provém desse Espírito, é Ele quem vai manifestar essa unidade perfeita para comigo e para com os irmãos. Nós vamos ver que o Espírito Santo nos une a Cristo e nos faz desfrutar de todas as bênçãos da salvação. Nos conduz até o Pai pelo caminho que Cristo abriu e nos assegura que somos filhos de Deus. Então que nós possamos entender que Ele, como já foi dito, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos leva até o Pai, é Ele quem vai fazer uma grande obra. E agora nós vamos ver também que acerca da unidade da igreja, que também só é possível através do Espírito Santo. Nós já vimos que essa unidade mediante a Cristo só é possível também pelo Espírito Santo, e nós vamos ver que também a unidade com a igreja também só é possível mediante o Espírito Santo. Além de nos unir a Cristo, é o Espírito Santo que nos une à igreja. Ele nos coloca no corpo de Cristo e nos torna um, assim como está em 1 Coríntios 12, de 11 a 13. A habitação do Espírito nos cristãos os faz ser templos de Deus. Como nós vimos, irmãos, nos estudos anteriores e agora mais a fundo, a importância de nós estarmos abertos à manifestação e à presença de Deus. Nós também sabemos que devemos estar com os nossos corações sempre abertos para o Espírito Santo, porque é Ele quem vai tornar-nos um. Através do Espírito Santo de Deus só é que é possível uma unidade perfeita. E por isso que nós, irmãos, devemos estar sempre atentos, com os corações limpos, abertos à manifestação do Espírito, entendermos que nós somos também responsáveis por essa unidade, nós devemos fazer nossa parte, como nós vimos nas lições anteriores, que nós devemos estar sempre atentos às coisas que acontecem à igreja, nós devemos estar tentando ao máximo fugir de contendas, fugir de intrigas, mas que também, por mais que nós não façamos essas coisas, nós temos de ter a única convicção e a certeza de que também é necessário o Espírito Santo do Senhor, porque sem isso nós não nos tornamos um, como está na palavra do Senhor em 1 Coríntios 12, de 11 a 13. A habitação do Espírito nos cristãos faz ser o templo de Deus. O texto base dessa lição traz essa verdade à tona. A palavra kainonia é o termo grego utilizado por Paulo para referir-se à comunhão do Espírito Santo em 2 Coríntios 13, 13. A palavra koinonia tem a ver com a ideia básica de compartilhar algo. A koinonia cristã é aquele vínculo que liga os cristãos uns aos outros, a Cristo e a Deus. Então que nós, irmãos, possamos entender que não tem como nós sermos cristãos sozinhos.
nós falarmos que nós vamos viver sozinhos, sem comunhão com os irmãos, sem uma vida comunitária, nós devemos sempre saber que só é possível ter da presença do Espírito Santo se nós compartilharmos também do Espírito Santo. Nós devemos de estar sempre, para que haja unidade com a igreja, é necessário nós compartilharmos. E é isso que nós fazemos, né, irmãos? Quando nos reunimos na igreja, que nem nesse caso nós estamos tentando compartilhar conhecimento, nós estamos também tentando compartilhar amor, esperança para você que está aí nos acompanhando, tentando fazer a obra de Cristo, ainda que de maneiras difíceis nesses tempos do qual estamos vivendo, tempos de pandemia, de isolamento, mas pela graça do Senhor, nós estamos fazendo aí uso do Espírito Santo, nós estamos deixando ser usado pelo Espírito para que nós possamos entender esse compartilhamento que só pode existir se for verdadeiramente vindo diretamente do Espírito Santo. Nós vamos ver que o Espírito Santo ele tem um papel fundamental nos vínculos que temos entre nós. Exatamente por saber disso, assim como Paulo, devemos nos mostrar preocupados com a unidade da igreja. Quando Paulo escreveu sua segunda carta à igreja de Coríntio, o apóstolo ele mencionou que tinha plano de visitá-los, mas temia que os encontrasse envolvidos em disputas, intrigas e tumultos, assim como está em 2 Coríntios 12, 20. Irmãos, nós sabemos que todas essas coisas às vezes pode acontecer no meio aonde nós estamos reunidos, aonde tem gente reunido, pode acontecer essas coisas, disputas, intrigas e tumulto. Mas que nós possamos estar atento a essa unidade cristã, que nós possamos estar atento à manifestação do Espírito, porque nós sabemos que se o Espírito Santo de Deus ele estiver no nosso meio, nós sabemos se o Espírito Santo de Deus ele estiver no meio da igreja, todas essas coisas, assim como Paulo corrigiu em 2 Coríntios, nós também sabemos que será corrigida nos nossos dias, nas nossas igrejas dos dias de hoje. Nós sabemos que pode haver disputa, intrigas e tumultos, mas nós devemos estar sempre nos esquivando disso, fazendo de tudo para não ocorrer. E se porventura chegar a ocorrer, nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor, ele pode também nos orientar de acordo com o que Paulo fez com Coríntios. Acredito que os líderes que estão acima de nós, eles também terão sabedoria e inteligência para estar falando mediante ao Espírito, corrigindo, para que isso nunca ocorra. Mas que nós possamos fazer a nossa parte para que isso não ocorra, porque nós sabemos que isso não provém de Deus. Por isso suas saudações finais apelavam para que os coríntios vivessem em paz, assim como está em 2 Coríntios 13, 11. Ele sabia que era necessário o empenho para preservar as bênçãos da unidade do Espírito, assim como está em Efésios 4, 13. Não é fácil, irmãos, nós sabemos que o Espírito, ele nos dá as bênçãos, mas que nós também devemos de estar atentos, nós devemos de preservar, assim como a lição vai nos falar acerca dos dons espirituais, acerca daquilo que é a manifestação do Espírito. Nós sabemos que todos esses dons é para a glória de Deus. Desse modo, Paulo pediu à igreja que buscasse o aperfeiçoamento contínuo, a mútua consolação, a unidade de pensamento e a promoção da paz, assim como está em 2 Coríntios 13, de 9 a 11. Nesse sentido, não devemos ser passivos diante da palavra de Deus e considerar a despedida apostólica meramente uma fórmula litúrgica. Pelo contrário, podemos ser responsivos à comunhão do Espírito por duas maneiras, e nós vamos ver de que maneira que nós possamos ser. Em primeiro lugar, quando compartilhamos a graça de Cristo. De acordo com Paulo, recebemos os dons mediante a graça, porém é o Espírito quem os distribui à igreja. Nós sabemos que, irmãos, como os vimos em estudos anteriores, e já falamos também, que os dons espirituais, ele provém do Espírito Santo, e que nós podemos compartilhar com os irmãos dessa graça de Cristo através desses dons. Nós sabemos que não é para ficar guardado somente para nós.
Esses dons não é somente para edificar a minha vida, mas é para edificar também o corpo de Cristo, edificar a igreja. Então nós devemos estar, em primeiro lugar, sempre atento e sabermos que esses dons provêm de Cristo para, primeiro, edificar a nós e também a igreja, para nos edificar, para edificar o seu povo. Nós vamos ver que quando servimos com os dons espirituais, estamos sendo instrumento de Deus para que o Espírito Santo veicule a graça de Jesus entre os santos. Nós devemos de ter essa convicção, irmãos. Todos os dons pertencem ao nosso Senhor, mediante o Espírito Santo, Ele distribui à igreja e nós devemos estar dispostos a trabalhar em favor do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo. E em segundo lugar, nós vamos ver que quando compartilhamos o amor de Deus, as Escrituras ensinam que Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Em Romanos 5:5 e Gálatas 5:22, nós podemos ver que o Senhor, Ele derramou o amor em nossos corações. Esse amor une tudo em perfeita harmonia, como está em Colossenses 3:14. Então, a unidade amorosa e espiritual, todos são um em Cristo Jesus, pela obra do Espírito, assim como está em Gálatas 3:28. A graça, o amor e a comunhão são estendidas a todos. Nós vamos ver que, assim como está na palavra do Senhor, essa maravilhosa graça é estendida a todos através do Espírito. Irmãos, nessa manhã eu creio que o Senhor Ele quer falar em nossos corações através desse estudo, mostrar, é claro, com base bíblica, que somente Ele pode fazer com que essa união, essa comunhão pode se tornar perfeita. Através do Espírito Santo do Senhor, nós vamos ver que ainda a unidade do Espírito deve ser dinâmica. O cristão compartilha da unidade de todos os homens, compartilha da experiência mútua, da alegria, das lágrimas, compartilha das coisas divinas e da glória que haverá, e durante sua vida inteira deve ser um repartidor de tudo quanto possui, porque sabe que sua verdadeira riqueza acha-se naquilo que dá aos outros. Que nós possamos ter, irmãos, dentro dos nossos corações, essa vontade de compartilhar com os nossos irmãos tudo aquilo que o Espírito Santo Ele dá a nós, que nós possamos saber compartilhar. Que nós possamos ter alegria ao compartilhar com os nossos irmãos do Espírito, compartilhar o pão, compartilhar tudo que pertence a nós, nós possamos compartilhar de acordo com aquilo que o Espírito nos instrui, para que nós possamos ver que quando nós repartimos dessa maravilhosa graça, quando nós repartimos dessa palavra, ela não vai diminuir. Pelo contrário, quanto mais nós compartilhamos, mais ela cresce. É através dessa graça maravilhosa que provém do Espírito Santo que nós temos cada vez mais união, que nós cada vez mais atinge essa união perfeita entre os irmãos. Irmãos, nós estamos terminando essa primeira parte do estudo. Nós vamos agora para um intervalo com um louvor e voltaremos logo em seguida para tratar da parte final da lição. No nome do Senhor Jesus Cristo, daqui a pouco estamos de volta. Voltamos para a segunda parte da lição. Nós, irmãos, vamos analisar como que nós podemos estar aí, em termos práticos, juntamente do Espírito, servindo e vivendo a unidade do Espírito. Nós vimos que todas as coisas que precisamos, todas as orientações, o modo como vivemos, para podermos entender a palavra, que nós precisamos de estar juntamente do Espírito Santo. Nós sabemos que é Ele quem vai nos levar a Deus. Nós vimos que Ele quem vai nos ajudar a compreender quem somos, de certa forma, porque vai nos mostrar que os nossos pecados, é Ele quem vai nos convencer que nós devemos deixar para trás. Então, é um ser muito especial, faz parte da Trindade Divina, mas Ele tem um papel especial. E hoje nós analisamos esse papel. E nós vamos ver que nós precisamos viver essa unidade que nós acabamos de aprender. E como que nós vamos viver?
Para nós vivermos essa unidade, nós temos que compartilhar gestos de amor, de caridade, gesto de humildade para com os irmãos, para com os nossos familiares. Nós devemos sempre estar demonstrando de maneira prática para que nós possamos estar sempre vivendo em unidade com o Espírito, para que nós possamos estar com essa comunhão sempre aflorada, né, em nossos sentimentos, na nossa pele, nos nossos corações, para que nós possamos sempre estar dependente do Espírito Santo. Nós então devemos de estar sempre vivendo a unidade pelo Espírito. E nós sabemos que talvez não seja fácil, mas nessa manhã você pode pedir para que o Espírito Santo do Senhor, que ele possa te orientar, para que você possa viver nas dependências do Espírito Santo, para que você possa viver na onde você estiver, aí na sua casa, no seu trabalho, no meio de onde você estiver convivendo, que possa se manifestar essa vivência junto do Espírito Santo. Porque aí você vai ver que vai aparecer a diferença entre você e as outras pessoas, e elas vão ter o desejo de conhecer esse Espírito Santo. Não é uma diferença para você se vangloriar, mas é uma diferença para que as outras pessoas possam se achegar mais próximo de Cristo. Nós vamos ver que nós devemos de servir na unidade do Espírito também. E como que nós vamos servir? Servir pode ser através dos dons espirituais, do qual o Senhor ele manifesta ao seu povo e ele dá à sua igreja mediante ao que convém a ele, então através dos nossos dons. E também que se você tenha um dom, que você não deixe ele guardado, que você possa estar aí sempre usando para a glória e a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque provém do Espírito Santo todos esses dons, e quando você usa, é sinal de que você está abrindo espaço para que ele possa cada vez mais trabalhar, para que ele possa cada vez mais edificar os irmãos, edificar a igreja, e você é um dos instrumentos de Cristo, um dos instrumentos do Espírito Santo, e que nós possamos ter aquela palavra do qual nós vimos, que falou bastante em nossos corações, que é acerca de compartilhar. Que nós não guardamos somente para nós, somente para a sua igreja local, mas que nós possamos espalhar esse compartilhamento de conhecimento, o compartilhamento do Espírito Santo, a forma com que ele age, que nós possamos divulgar e estar cada vez mais fazendo de tudo para servir e atrair mais pessoas a estarem cada vez mais na presença de Cristo, presença essa que só é possível chegar quando nós vimos também através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos conduz a Deus, ao Pai e ao Filho. Nós devemos estar então sempre, irmãos, buscando a presença do Senhor, pedindo que Ele envie do Teu Espírito Santo. Nós sempre devemos de buscar o Espírito Santo, porque Ele vai nos ajudar. A caminhada vai ser aí bem legal quando nós começarmos a caminhar verdadeiramente com Ele, porque você vai se sentir unido a um povo, unido a Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa lição, que tinha como tema central um só povo, e nós trabalhamos bastante acerca da Trindade Divina, acerca de como nos devemos portar mediante aos povos, mediante a todos aqueles que são nossos irmãos em Cristo. Apresentamos também para vocês a forma como nós gostamos de estudar, costumamos estudar a palavra do Senhor. Espero que esse estudo foi bastante edificante para você, assim como foi para mim. Nós, irmãos, temos ainda um desafio para a nossa semana, que diz assim: prezado estudante, o nosso estudo chegou ao final, mas a nossa missão de promover a unidade do Espírito somente será concluída no dia da vinda do Senhor. Vamos continuar unidos a Cristo para a glória do Pai e no poder do Espírito Santo. Vamos seguir compartilhando todas as boas dádivas que o nosso Deus tem nos concedido em Jesus. Portanto, seu desafio para essa semana será promover a unidade do Espírito. Você pode compartilhar uma refeição com algum irmão ou amigo e expressar-lhe seu apreço por ele no Senhor. Fale a esta pessoa o que você aprendeu no estudo de hoje e coloque à disposição para servi-la, orando ou por alguma outra forma em que você puder
ser útil. Deus te abençoe. Que nós, irmãos, podemos então estar colocando em prática. Acredito que, como nós estamos nesse tempo de pandemia, acredito que seria um pouco aí mais fácil de você compartilhar uma refeição com o pai, com a mãe, com aqueles que estão isolados juntamente com você, que você possa estar aí, então, mostrando dessa unidade e também praticando, porque faz necessário. Irmãos, para a semana que vem, nós vamos dar início a uma nova lição, que é Respostas Bíblicas a Perguntas Difíceis, estudo sobre apologética cristã, do qual nosso irmão William ele estará iniciando juntamente com os irmãos no próximo sábado. Nós vamos então estar atentos, porque é iniciada uma nova lição, novos assuntos, e creio que cada vez mais o nosso Senhor ele está falando através dessa lição.